começando 2012, está começando um novo ano. Como eu falei, muitas pessoas, né, aquelas que são um pouquinho mais organizados, têm o costume de fazer já uma lista. Não, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e muitas vezes, né, falam, olha, Deus vai fazer isso, e Deus vai fazer aquilo. Mas por quê? Porque para muitos, 2011 foi talvez um ano apertado, foi um ano onde muitas vezes as expectativas não foram alcançadas. Talvez foi um ano onde muitas vezes os planos foram frustrados. Mas a palavra de Deus diz assim, aqui nessa história, como todos conhecem, a história de Esther, diz a Bíblia que o rei Assuero fala para Amã, o primeiro príncipe da Pérsia, né, que hoje seria o Iraque, né, diz a Bíblia que Amã tinha uma rixa contra Mardoqueu, o judeu. Amã queria de qualquer jeito, né, fazer com que Mardoqueu fosse, né, enforcado, fosse morto, e ele consegue fazer com que o rei faça uma lei, que naqueles 30 dias, simplesmente porque Amã, toda vez que entrava, né, ao palácio real, Mardoqueu, que era o primo de Esther, estava sentado à porta, e quando Amã passava, eu creio que todos se prostravam diante dele, porque era o primeiro príncipe, né, o primeiro ministro daquela nação. Mas Mardoqueu não fazia isso. Mardoqueu não se colocava, não se dobrava diante de Amã de jeito nenhum. E algumas pessoas falam, mas pastora, por que ele não fazia isso? Irmãos, primeiramente, porque Mardoqueu era judeu, e judeu só se curva diante de Deus. Ele não se curva diante de imagem, ele não se curva de nada. Mas tem uma outra coisa. Amã era um malequita, e a malequita era um povo que, se pudesse pegar os judeus e cortar em pedacinho, eles faziam. Era um povo que trouxe muito problema para a nação de Israel, um povo perseguidor. Os amalequitas eram terríveis, irmãos. Os amalequitas eram de uma forma que pegavam as crianças e simplesmente colocavam no fogo para louvor aos seus deuses. E Mardoqueu, quando viu Amã passando, ele não se dobrou, e aquilo doeu em Amã, doeu no ego de Amã, e Amã falou, vou dar um jeito nesse judeu, e consegue ludibriar o rei, de uma forma que o rei põe uma lei, que em 30 dias, todo e qualquer judeu que estava morando, ou escravo, ou estava vivendo ali na Pérsia, morreria. Mas não somente ele, morreria seus familiares, as suas casas seriam destroçadas, os seus bens seriam queimados. Simplesmente Amã queria exterminar de uma vez com a nação de Israel na Pérsia. Mas Amã esquece de uma coisa, que existe um Deus que tudo pode. Que ainda que o homem fale, eu vou fazer isso com você. Olha quantas pessoas muitas vezes são juradas de morte. Quantas vezes pessoas chegam diante de um juiz, e o juiz fala, vai acontecer isso e aquilo. Mas existe um outro juiz, que é juiz dos juízes, que é um Deus que tudo sabe, que tudo conhece. E Amã todo, imagino que ele todo pomposo, consegue fazer o rei assinar aquela lei. E diz a Bíblia que Mardoqueu rápido se comunica com Esther e fala, Esther, toma cuidado, porque você também é da descendência dos judeus, você é judia, e essa lei também vai ser aplicada com a tua vida, você também está sentenciada à morte. E agora Esther vai e faz 3 dias de oração, 3 dias de jejum diante da presença do Senhor, e Deus a orienta de uma forma magnífica para conversar com o rei. Engraçado, irmãos, que naquele tempo, quando você ia conversar com o rei, não é igual hoje. Eu sei que hoje é muito difícil conversar com o presidente desse país, com o Obama. É muito difícil, talvez você tenha que agendar, talvez o ano que vem, se você precisar, ou alguém vai ter que falar por você, mas consegue agendar alguma coisa. Naquele tempo, irmãos, não conseguia fazer isso. Se o rei quisesse falar com você, você era chamado, senão você não falava com o rei nunca. E isso valia até para a rainha Esther. Isso não era, mesmo ela sendo uma rainha, ela também tinha que obedecer a esses rules, nessas normas que tinha na Pérsia.
E diz a Bíblia que depois que Esther ora, Esther se põe toda bonita, diz que era muito formosa. E agora Esther passa, né? Ela sabia que o rei estava aquele horário certinho, né? No jardim. E diz que Esther passa na frente do rei, correndo o risco que se o rei não a chamasse, a pessoa era morta imediatamente. Você não poderia aparecer na frente do rei se o rei não queria te ver. Mas diz que quando Esther passa, né, diz que Deus, né, ele se agradou de Esther de tal forma que quando Esther passa diante do rei, o rei levanta o cetro de ouro. E Esther vem, toca e pode conversar com o rei. E o rei já faz assim, Deus é tão bom, nosso Deus. Olha o que o rei fala, o rei Assuero fala para Esther. Esther, o que tens, o que queres de mim? Porque até metade do meu reino te darei. Sem ela falar um ar. Quantas coisas tem que acontecer dentro da vontade de Deus? Irmãos, não se preocupem, porque Deus vai dar um jeito de colocar a situação no lugar certo. Deus vai dar um jeito de colocar você em uma posição para que as coisas se acertem. E diz a Bíblia que Esther agora começa a conversar com o rei, né, convidando-o para um jantar, e convida também Amã. E diz que naquela noite, quando Esther tinha conversado com o rei perdeu o sono e pediu para que um dos seus súditos, pediu para que uma das pessoas que estavam no palácio começasse a ler o livro das crônicas dos reis, o que estava escrito ali. E ele começa, então, alguém começa a ler e alguém traz a memória dele que um certo dia o rei passou por um grande perigo, o rei ia ser morto, mas Mardoqueu, esse judeu que Amã não gostava, conseguiu enxergar tudo isso e denunciou, e aquelas pessoas foram mortas, e o rei sobreviveu. E o rei faz uma pergunta, aonde chega nesse versículo, faz uma pergunta, mas peraí, essa pessoa me livrou da morte, foi feita alguma coisa por ele? Alguém falou, não, nada foi feito. Ah, então tá bom. Diz a Bíblia que nesse momento, Amã, que já estava com seu coração atiçado para fazer algo, irmãos, tinha 30 dias para matar os judeus, mas na cabeça de Amã, olha como que era a coisa, era uma intriga tão grande, era uma raiva tão grande, que ele já queria matar Mardoqueu no próximo dia. Ele falou com a família dele, vamos fazer uma forca, e amanhã mesmo a gente enforca Mardoqueu, afinal de contas, é nos 30 dias, não precisam esperar 30 dias para matar esses judeus. E justamente ele vem ao palácio com essa intenção. E aí quando o rei chega para Amã e fala desta forma, o que se fará ao homem cujo rei se agrada? Como se honrará uma pessoa cujo rei se agrada? E eu penso que Amã, como qualquer uma outra pessoa, imagine, ele era o primeiro-ministro da Pérsia, ele era o primeiro príncipe, o príncipe maior, e no seu coração, irmãos, diz a Bíblia fala uma coisa, que o que a boca fala é que o coração está cheio. Amã, ele não conseguiu se conter, na cabeça dele já foi falando dessa forma, quem será que o rei vai querer honrar? Só pode ser eu? Só pode ser, até a rainha Esther me convida para o jantar, não, só pode ser eu. Mas o rei Assuero tinha outras intenções, e agora Amã, pensando em si, ele começa, não, olha, para o homem, né, que o rei quer honrar e que o rei se agrada dessa pessoa, que coloque sobre ele as vestes do rei, que coloque ele sobre o cavalo que o rei anda, que coloque uma coroa sobre a sua cabeça e que alguém o pegue e leve pela cidade para mostrar a todos que o rei se agrada desta pessoa. E o rei chega para Amã e fala assim, então fazes assim e não caia uma palavra do que disseste com o judeu Mordecai. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque, né, diz que o rei Assuero no seu coração queria honrar Mordecai, um homem que estava juramentado de morte, um homem que tinha simplesmente 24 horas de vida, um homem que não valia nada, e o rei o honrou desta forma. Agora eu faço uma pergunta para você, se um rei que é humano
pode fazer isso? Será que Deus, que é um Deus todo-poderoso, que é um Deus que conhece a tua vida, será que Deus não quer também te honrar de uma forma excelente em 2012? Nós apenas estamos começando 2012. Nós apenas estamos começando. Quantas pessoas que se sentem, de certa forma aflitas, de certa forma esquecidas. Eu estava me lembrando, do neto de Saul, filho de Jonatas, Mefibosete. Diz que Mefibosete era um filho de Jonatas, mas esta pessoa era aleijado. Esta pessoa era uma pessoa esquecida, que estava morando em Gades, nas margens do Jordão. Esta pessoa, o povo de Israel já não lembrava mais. Davi estava no poder. Mas diz que Davi fala dessa forma: como eu poderia honrar alguém, da família de Saul? Eu quero honrar alguém. E alguém chega para ele e fala: olha, Davi, existe um aleijadinho, existe Mefibosete que está escondido, ninguém sabe mais dele, ninguém gosta dele. E Davi falou: não, eu quero que o traga e ponha na minha mesa, nós vamos comer junto, eu quero restituir tudo aquilo que ele perdeu. Irmãos, eu falo para você, quantas vezes nós, principalmente neste país, quantas vezes nós somos subjugados, quantas vezes, de uma forma ou de outra, muitas vezes somos esquecidos, muitas vezes, vem um aniversário, vem uma data especial, e muitas vezes ninguém liga porque estão ocupados, ou porque isso, por aquilo, ou ninguém se lembra de uma forma ou de outra. Mas a palavra do Senhor fala assim em Isaías: ainda que o teu pai e a tua mãe te esqueçam de ti, todavia eu nunca me esquecerei de ti. Aleluias. Eu gostaria de falar para você nessa noite que existe um Deus que, por mais que você seja pequenino, Ele é tão grande, e dos altos céus Ele está te contemplando, Ele está te olhando. Quando alguém chega para você e fala: você não vale nada, você isso, você aquilo, Deus olha para você como Ele olhou para Davi e viu algo importante em Davi. Muitas vezes o homem natural olha para nós e fala: esse aí é um João ninguém, esse aí não vale $1 furado, não vale R$1 furado. Mas para Deus, Deus olha para nós e vem falar: lá está o meu servo, lá está a minha serva, ouçam a menina dos olhos, ouçam os meus servos que estão ali, e eu vou tratá-lo, eu vou honrar essas vidas. Da mesma forma como Davi chamou a Mefibosete para que viesse e fosse honrado em Israel, e foi restituído toda a sua herança, e foi restituído, também o seu nome, e foi feito um reconhecimento sobre a sua vida. Deus também quer nos honrar nesta noite, eu creio. Deus também quer fazer algo acontecer em 2012 que nunca aconteceu na sua vida, algo que você não espera. Eu fiquei lembrando da vida de Elias, o profeta de fogo. E quando Elias vem e restaura o altar de Israel, e toda a nação de Israel, vem fogo do céu, consome o holocausto. Diz que a nação de Israel se dobra e fala diante do altar: só o Senhor é Deus. Eles em uma só voz contemplam a grandeza e o poderio do Senhor ali naquele momento. E eu imagino que Elias, quando pensou desta forma: agora restaurei o altar, ele vai e mata 800 profetas, sendo 400 profetas de Baal e outros 400 que estavam lá. Irmãos, diz a Bíblia que ele matou um por um 800 pessoas. Ele vai com toda a força, com todo o poder que ele tinha, e ele faz assim. E eu imagino que na cabeça de Elias, ele pensou: olha, isso aqui é o suficiente para mudar o coração da rainha Jezabel, isso aqui é o suficiente para mudar o coração de Acabe, olha, isso aqui é o suficiente, agora esses dois vão se dobrar diante do Senhor. Mas não foi isso que aconteceu. Quantas vezes, como Elias, nós fazemos planos, e
parece que no começo tudo vai bem, e de repente o plano, de uma forma ou de outra, não sai como você esperou, como você achou que tinha que finalizar esse plano. E nós ficamos, sabe como? Como Elias, frustrados. Elias ficou frustrado quando naquele mesmo dia, quando ele levantou o altar, quando ele matou os profetas de Baal, vem Jezabel e manda um recado para ele e fala: olha, avisa Elias que ele tem 24 horas de vida. Irmãos, diz que Elias ouviu aquela notícia, aquele recado, diz que ele fugiu para o deserto, como se ele estivesse fugindo do diabo. Quem que era Jezabel? Jezabel era só uma mulher. Jezabel, tudo bem, ela tinha poder, ela era uma rainha, mas era uma pessoa só, ela não era 800. Como é que ele temeu Jezabel, não temeu os 800 profetas? Mas a verdade é, irmãos, que quando ouvimos coisas, quantas vezes pessoas vêm com palavras contrárias à sua vida. Muitas vezes você luta tanto por alguma coisa, e quando você consegue colocar em dia, ou quando você começa, vamos dizer um business, por exemplo, você começa aquele negócio, parece que sempre tem alguém que tem que chegar e falar dessa forma: mas não vai dar certo, mas é isso. A gente está tão alegre, diz que são os roubadores de alegria. A gente está tão feliz, mas sempre tem um para falar: não vai dar certo, mas em nome de Jesus vai dar certo sim, aleluia. Nós não temos que ouvir, irmãos, palavras negativas, mas nós temos que estar com o nosso ouvido, aleluia, aberto para o Espírito Santo de Deus falar com as nossas vidas, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus não traz palavra negativa para nós. Diz que Elias, muitas vezes eu não entendo, porque Elias estava numa unção tão grande, num poder tão grande, e de repente ele escuta aquela voz maligna que vai e entra no seu coração de uma forma tão tremenda, tão terrível, tão satânica. Leva Elias para a caverna, leva Elias para uma depressão, leva Elias a pedir a morte, irmãos, a falar: eu não quero saber mais de nada, eu não quero saber mais de nada, deixa eu dormir, deixa. E ele chega e fala para Deus: Deus, você pode me tirar porque eu estou sozinho mesmo, só restou eu. Irmãos, quantas vezes nós chegamos para Deus e falamos igual Elias: Senhor, não adianta orar mais por isso não vai acontecer, já me falaram que vai dar tudo errado, Senhor, sou eu que parece que estou querendo fazer esse negócio, parece que ninguém vem ao meu encontro falando que vai dar certo. Quantas vezes nós ficamos igual Elias, irmãos, frustrados, porque muitas vezes os planos que nós fizemos não deu certo. Mas eu te convido nesta noite a começar a acreditar no plano do Criador. Aleluia, diz a Bíblia que o plano que Deus tem para a tua vida, esse o homem, o diabo não consegue frustrar. Aleluia, aquele que ele tem preparado para você, não, o diabo não toca. O diabo não tem como frustrar os planos de Deus na tua vida. Amém, Jesus. Aleluia. Mas diz a Bíblia que agora está Elias naquela caverna. Engraçado, irmãos, que diz que passa um fogo diante da caverna, e Elias, eu não estou nem aí com esse fogo. Diz que houve um terremoto, tremeu a caverna. Elias estava lá como se nada tivesse acontecendo. Eu costumo falar com uma pessoa que está num alto nível de depressão: irmãos, você pode fazer o que barulho que você fizer, ela parece que está em outro planeta, outro estado, outro lugar. E muitas vezes isso acontece dentro da igreja. Muitas vezes, tem pessoas que estão lá dando glória a Deus, que estão sentindo a presença do Espírito Santo, mas tem outras que parece que está em outro lugar. Eu sei que Elias estava esquisito dentro daquela caverna, mas diz a Bíblia, irmãos, que Elias, quando escutou uma voz que falou desta forma: Elias, sai para fora. Uma voz doce, uma voz mansa. Elias não aguentou. Elias sabia e conhecia a voz de Deus. Elias não aguentou ficar sentado naquele
de uma forma sobrenatural. Aleluia. Deus falou para Elias: não se importe com Jezabel. Jezabel, eu tomo conta. E eu queria falar isso para você nesta noite. Não se importe com o seu problema. Deixa Deus cuidar desse problema para você a partir de hoje. Aleluia. Deixa Deus. Pare de se preocupar com este problema e deixa Deus tomar conta dessa situação da tua vida. Amém, Jesus. Aleluia. Deus quer te honrar, como honrou Elias. Deus simplesmente deu um jeito em Jezabel. Irmão, a morte de Jezabel foi terrível. Ser comida por cachorros. Caiu lá, né, da varanda dela. E os cachorros, a lambeira, os cachorros morderam e comeram Jezabel viva. Olha que coisa terrível. Eu falo uma coisa que o povo muitas vezes não entende. Quando eles estão vindo contra o Filho de Deus, eles esquecem que estão brigando com o próprio Deus. Porque diante de você tem, sabe quem? Deus. Tem o Senhor na tua vida. Isso muitas vezes o povo não entende. Deus falou para Elias: você não está sozinho não. Ainda tem mais 600 pessoas que não se dobraram diante de Baal. Você não está sozinho não. E Deus fala: eu vou restaurar a tua vida, Elias. E restaura o ministério de Elias tão bonito, de uma forma tão linda, que Elias, ele ainda vai, ele escolhe o seu sucessor, que é Eliseu. Ele vai e coloca, né? Deus orienta ele vai e tem um novo rei em Israel, em outra nação. E a melhor das coisas, a forma que Elias é levado ao céu, irmãos, não tem na Bíblia ninguém que foi levado ao céu em cavalos e cavaleiros de fogo. Não existe, foi Elias. Olha que forma que Deus honrou aquele homem. A minha pergunta nessa noite é isso: será que nós somos diferentes de Elias? Será que nós somos diferentes, sabe, de José, quando Deus o honrou depois de tanto sofrimento? Será que nós somos diferentes de Jó, quando Deus o honrou e mudou e virou o seu cativeiro? Será que nós servimos um Deus diferente? Não, nós servimos o mesmo Deus e nós somos iguais a essas pessoas, como Abraão, como Deus o honrou. Nessa noite eu queria falar para você: 2002 está apenas começando. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Deus tem um interesse de honrar a sua vida neste ano. Eu não sei se Ele vai te fazer você passar por uma fornalha, mas Ele vai te honrar. Eu não sei se Ele vai fazer você passar por uma cova de leão, ou vai ter que entrar em vales, mas Ele quer te honrar, Ele vai te honrar. Tome posse nessa noite desta palavra. É o que eu falei, talvez você tenha uma lista de coisas que você pensou para 2012. E a pastora Elizabeth falou uma coisa muito certa, que nós não devemos só querer alcançar de Deus o material, o físico, mas também o lado espiritual. Aleluia. E nessa noite eu tenho certeza que Deus quer honrar ministérios aqui nesta noite. Em 2012, esse ano de 2012 pode fazer a diferença na tua vida, e Deus quer fazer desta forma. Eu quero te convidar neste momento para que você se coloque em pé. E eu gostaria de fazer uma oração nesta noite. Eu tenho certeza que, como eu, você já tem a sua lista. Você já tem a lista do que você pretende, pelo menos, ou uma ideia do que você pretende fazer neste ano de 2012, que começa hoje. Mas eu queria que você fizesse de uma forma diferente. Eu gostaria que você colocasse essa lista na mão do Senhor e falasse: Senhor, está aqui, Senhor, os desejos do meu coração. Mas, Senhor, que esses desejos também possam estar dentro da tua vontade. E eu tenho certeza que se estiver dentro da vontade de Deus, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar como honrou, né, o filho de Jonatas. Deus vai te honrar como honrou José depois de 17 anos, sofrendo, sendo humilhado, sendo caluniado, sendo traído. Mas Deus honrou. Chega no tempo certo, Deus honrou. Aleluia. Deus honrou Davi.
ou se você tem um título, ou se você é rico, ou se você talvez é bem taxado, tem uma posição diferente, as pessoas te respeitam, as pessoas te querem tão bem. Mas muitas vezes, como aquele cego de Jericó, que estava há 38 anos pedindo esmola, vivendo de esmola, ninguém queria saber dele. Ninguém queria saber dele, mas ele sabia que existia um Deus, um Jesus Cristo que podia moldar a sua vida totalmente. Talvez aquele Jesus que, quando ouviu aquele cego falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, disse que o Senhor se compadeceu dele e falou: manda chamar. Esse mesmo Jesus é o Jesus que está aqui nesta noite, aquele que contempla o teu coração, que contempla e sabe o que você precisa, que sonda o mais profundo da tua alma. É Ele que quer honrar aquilo que você precisa. Talvez esse 2012 vai ser uma virada na sua vida, uma virada no lado espiritual, no lado físico, no lado material, mas Deus quer fazer alguma coisa. Eu convido você nesse momento a colocar a mão no seu coração. E eu gostaria de fazer uma oração neste momento, para que Deus venha ao encontro daquilo que nós precisamos. Deus, mais do que ninguém, sabe aonde é que precisamos ser honrados, aonde é que precisamos ser tocados nesta noite. Pai Santo, aqui está, Senhor, a tua igreja. Aqui, Senhor, estamos nós, Senhor, que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Somos totalmente dependentes, Senhor, ó Pai, da Tua graça, Senhor, do Teu poder nas nossas vidas. Pai, neste ano que inicia-se neste dia, eu tenho certeza, Senhor, que muitas, Senhor, nos nossos corações já tem projetos para serem feitos. Mas, Senhor, nessa noite queremos colocar diante do Senhor, Senhor, o meu projeto, os projetos dos meus irmãos, os planos, Senhor, que foram traçados